Acho que vou falar. As pessoas não vão chegar. Eu queria dar uma notícia para todo mundo que eu consegui convencer o André de vir aqui para a gente. É um curso que a gente ainda vai bolar o quê, como ele ir, mas no segundo semestre de 2020. Ano que vem. Então, sem ele, estou e feliz da vida, e eu acho que a gente vai conseguir, né, André? Vamos vir nas quintas-feiras às 10h30. Tá? Eu acho que todo mundo tem esse horário mais ou menos livre, então a gente vai ter André no semestre. E vamos ainda resolver o quê? Eu estou pensando junto. Isso. Gente, então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui, né, assim, com vocês, podendo apresentar o pensamento diferenciando. Hoje vai ser a última aula, né, desse curso. Vai ser muito boa essa oportunidade, né, que a gente vai ter para aprofundar depois, né, esse pensamento, porque realmente é uma visão muito panorâmica, né, ou seja, hoje a gente tem que realmente a ideia, né, eu pudesse dar uma primeira compartilhamento dessas ideias principais diferentes e, claro, o objetivo depois desse novo curso, por mais tempo, seria que a gente pudesse estar aprofundando, né, o que a gente está aqui apresentando dessa maneira, e até inclusive com leitura, passagem de texto, e a gente pudesse estar se dedicando um pouquinho a leitura também diferente, né? Então, quem puder estar aqui vai ser um prazer, né, nesse 2020, a gente poder estar aqui retomando esse, né, o pensamento do Ferenczi, sempre articulando com a clínica, que é o objetivo principal, né, e também, claro, podendo agora depois fazer essa leitura, né, mais propriamente dita, né, no texto, na passagem, de modo a gente poder ter acesso ao que o Ferenczi de fato escreveu, né, e no modo que ele escreveu também. Escreveu importante também, né, a forma da escrita do Ferenczi é uma escrita muito interessante, muito clínica e com muito humor, né, isso é um traço do pensamento ferenciano, né. Agora, voltando então um pouco, né, essa aula de hoje é uma aula um pouquinho mais, digamos, talvez mais condensada, né, porque a gente vai tocar aqui sobre a questão do traumático. E aí a questão toda, eu até vi aqui que na minha distribuição do programa, na segunda aula eu já falei aqui, abordei, né, mais diretamente 2 textos, na terceira aula já foram 3, e agora eu já estou aqui com 5 textos, então vai ser cada vez mais difícil a gente tentar articular de maneira mais profunda, mas sem dúvida eu acho que o tema do trauma, que é o tema de hoje, é um tema que atravessa toda a obra dele, mas sem dúvida foi no final da obra do Ferenczi que ele aprofundou nessa temática do trauma, né, e sempre lembrando, né, um pouco de que também esse foi um momento, né, de ruptura, né, de Ferenczi com Freud, né, e cuja consequência foi o banimento de Ferenczi, né, da comunidade psicanalítica, né, e mais do que isso, o banimento da história, né, da psicanálise, porque esse banimento ele não se restringiu apenas a uma exclusão num certo momento da relação dele com os seus correligionários, mas significou a ausência da transmissão do pensamento ferenciano durante as gerações seguintes, né. Isso houve todo um movimento digamos, da psicanálise francesa de resgatar o pensamento ferenciano, né, algumas décadas atrás, e que, claro, e com isso muita coisa voltou a ser publicada e lida a respeito dele, muito importante, né? E, claro, muito mais importante aqui é por conta dessa questão de que eu acho que o Ferenczi é um autor, né, precioso para a gente poder pensar das problemáticas do contemporâneo, e o tema do trauma, sem dúvida, ele é um tema absolutamente importante para a gente poder, digamos, pensar no sofrimento contemporâneo, né? Porque a gente está falando de que o trauma vai ser um conceito psicanalítico que ele vai nos ajudar a pensar aquilo que extrapola o campo da representação.
né, que estão referidos ao campo da representação. E claro, isso já é uma coisa muito interessante também, né, que eu acho que eu falei na semana passada, mas que eu acho que é bom sempre lembrar, é de que a gente está sempre muito acostumado a pensar a problemática da representação, ter um projeto clínico que seria levar o analisando à representação, sair do campo do representável para o campo da representação, sem negar essa direção. O que a gente está pensando aqui também há uma outra direção clínica que coexiste com essa, que é pensar no que se opera fora desse campo da representação, e a gente poder pensar que haveria uma modalidade, né, enfim, de linguagem ou uma modalidade de transmissão que ela não envolve, né, a presença do campo da representação. Então, no fundo, o que a gente tem que pensar é como poder lidar com o representável como uma espécie de terreno do qual a gente vai transitar e que ele nunca vai ser esgotado por completo. Freud já, inclusive, levantava que a análise ela pode não ter fim exatamente porque o campo da representação, né, ele sempre vai, o campo do irrepresentável, melhor dizendo, ele vai estar sempre presente, né? A própria definição freudiana de reprodução como uma permanente exigência de trabalho fala que tem algum irrepresentável que insiste na experiência clínica. Então seria uma espécie de ilusão narcísica do analista acreditar que o irrepresentável poderia se esgotar na experiência analítica. Só que, claro, o que o Ferenczi vai estar trazendo é que há certos analisandos onde a temática do irrepresentável ela vai ter muito mais pregnância do que outros. Por isso que, quando a gente pensa em trauma, a gente tem que entender que a gente começa, né, o Ferenczi vai começar a pesquisar mais profundamente o período traumático a partir do fenômeno clínico freudiano da compulsão-repetição, lá em 20, onde ele vai estar pensando o traumático e a compulsão-repetição, né, uma das expressões do traumático, e essa compulsão-repetição seria, né, um fenômeno clínico percebido e teorizado por Freud, que vai levar ele a teorizar sobre a questão, né, vai redefinir o dualismo funcional a partir da oposição de pulsões e de pulsões de morte, mas o importante é que o Ferenczi ele vai se dedicar então a pensar, a usar, né, se valer do fenômeno da compulsão-repetição, né, e da teoria que daí se deriva, porque ele tem analisandos que esse fenômeno da repetição seria um fenômeno muito mais comum, muito mais frequente, exatamente por ele ter analisandos que não estariam orbitando no campo dos psiconeuróticos. Sempre gosto de lembrar isso, né, de que Ferenczi ele foi um coordenador de um ambulatório de neuróticos de guerra da Primeira Guerra Mundial. Ele coordenou esse ambulatório e lá havia, né, muitos neuróticos de guerra. E também ele teve uma relação muito íntima, né, muito próxima da prática dele, com outras neuroses, né, que não obrigatoriamente eram pacientes que vieram da guerra, mas de neuróticos traumáticos, né, neuroses traumáticas, né, inclusive tem texto que vai trabalhar neurose de guerra, outros trabalhar neurose traumática, e que era um momento, né, na Europa onde as ferrovias estavam sendo muito implantadas, então haviam vários acidentes, então há muitas pessoas que elas sobreviviam do acidente de trem, né, sem nenhum tipo de sequela, mas com marcas dessa experiência traumática. Então esse foi um tema muito importante num certo momento da época, num certo momento da psicanálise. Então, então está falando de que o que seria, né, o específico do trauma, né? Seria uma experiência que eu não tenho, pela magnitude dessa experiência, ou pelo caráter abrupto dessa experiência, eu não consigo elaborar essa experiência, eu não consigo nomear essa experiência, só que essa experiência, ela não vai deixar de ter seus efeitos no psiquismo e os seus efeitos na experiência clínica, né? Então, o grande desafio aqui é a gente poder pensar um pouco, né, sobre o que seria para a Ferenczi, né, ou seja, é a teorização que decorre da experiência clínica do trauma, né, e ele está falando aqui de surpresa, né, e ele está falando aqui da magnitude da experiência. Só que isso até então, né, é um momento onde ele está, né, muito ancorado nas ideias freudianas, e ele vai criar, como eu gosto de dizer, uma espécie de mitologia particular no traumático, né, e a gente vai ter que pensar que mitologia seria essa, que teoria seria essa do traumático, e daí a gente vai estar falando um pouquinho, porque na verdade o Ferenczi ele fala
de um sujeito que, diante de uma experiência, né, digamos, traumática, né, ele vai realizar o que ele chama, né, de uma espécie de processo autoplástico em vez de um processo aloplástico. O que seria isso? Nós estamos falando de uma experiência, na vida em geral, o que acontece é que eu, diante de uma experiência qualquer, eu posso ter uma postura ativa diante de uma certa experiência, e essa minha atividade faz exatamente da minha capacidade de poder ingerir, ter uma ação sobre o meio. Então isso seria uma ação aloplástica, onde eu tenho uma capacidade psíquica de poder exercer uma ação sobre o meio, de modo a garantir minha sobrevivência, de garantir o fim de uma situação de sofrimento. Em certas situações, o despreparo é tão grande, ou a magnitude daquela experiência de violência é tão grande, que eu não posso exercer nenhuma ação de atividade. A consequência disso é que eu vou ter uma reação autoplástica. Uma reação autoplástica seria que o meu próprio ser, o meu próprio corpo, o meu próprio psiquismo, ele tem que se transformar em prol da minha radical incapacidade de poder transformar o meio que eu tenho inserido, de que eu intervir, exercer uma ação sobre aquela situação de violência, sobre aquela situação de sofrimento. Então eu me transformo, já que eu não posso transformar o meio, já que eu não posso estar exercendo nenhuma ação sobre a situação de sofrimento. Então a gente vai falando de um eu que ele vai, digamos, viver uma espécie de fragmentação ou uma espécie de pulverização. Feliz vai usar vários termos, vai usar pulverização, atomização, autotomia, né? Autotomia é um termo que vem da biologia, que é aquela história da lagartixa, ela poder entregar uma parte do corpo ao predador para sobreviver. Então ele vai pensar como pensar psicamente isso, ou seja, um corpo que ele vai se despedaçar em prol de uma sobrevivência, e o Feliz vai trabalhar muito essa ideia da sofisticação dessa estratégia de sobrevivência. E claro, ele vai pensar quais seriam então as consequências psíquicas dessa, né, dessa autotomia, desse processo autoplástico, né? Então, está claro até aqui? Ou seja, a gente pode pensar então de que eu não posso transformar o meio, então eu vou ter que me transformar para sobreviver no meio, sobreviver diante do meio avassalador. E que transformação é essa e que fragmentação é essa? Depois eu quero ilustrar um pouquinho essa questão clínica, né? Você vai ilustrar clinicamente o que seria um paciente, digamos, eminentemente marcado pela lógica da clivagem, e aí, claro, eu vou pensar em situações mais radicais, que a gente, né, pode vive no consultório, mas sempre tentando pensar um pouco alguma experiência mais parcial da noção de clivagem. Então eu gosto muito de pensar que a clivagem, que aliás é o termo central, né, assim, né, do funcionamento traumático, vai ser uma experiência que ela tem, digamos assim, esse propósito de ser uma fragmentação que vai levar a uma série de consequências clínicas, e que a gente vai entender um pouquinho, né, qual seria o projeto clínico com esses pacientes marcados por esse funcionamento, dessa ruptura, dessa fragmentação. Agora, já a gente vai chegar, eu vou falar principalmente no texto, quando a gente fala das confusões de língua, que é o que eu quero estar falando daqui a pouco, a gente vai estar pensando um pouquinho sobre esse tema do trauma mais profundamente, né? Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês, né, aqui, de alguns textos anteriores, que vão ser quase os textos, né, todos eles no mesmo volume 4 das obras, onde o Ferenczi ele já está apresentando alguma série de mudanças na ética clínica, no lugar do analista, né, diante, né, enfim, né, digamos, desses pacientes marcados por essas histórias traumáticas. Então, há um texto muito interessante, que é o texto do Ferenczi, sobre fantasias provocadas, onde o Ferenczi ele vai pensar sobre analisamos que tem uma capacidade muito reduzida de fantasiar, né? Então ele vai dizer de que haveria uma espécie de dificuldade fantasística, onde o sujeito ele não consegue usar sua fantasia para esboçar um projeto, como eu gosto de chamar, um projeto erótico, ou seja, um projeto que envolva um sonhar e um viver, e um buscar algum tipo de caminhar pela vida amoroso e erotizado. Ou seja, ele não sequer consegue sonhar, né, com uma possibilidade para a vida dele.
e que o Ferenczi vai estar colocando a ideia de que é preciso que o analista empreste alguma coisa da sua capacidade de fantasiar para que possa fomentar na clínica uma capacidade de exercício desse trabalho fantasmático na clínica. Então ele inclusive vai pensar é uma espécie de técnica ativa, e eu gostaria de pensar se a técnica ativa em Ferenczi ela tem um certo tipo de período bastante circunscrito, a noção de atividade em Ferenczi vai ser uma constante de toda a sua obra. Ou seja, uma atividade que não é uma atividade do analista, é uma atividade que parte do analista, mas que o projeto é gerar uma atividade no analisando, em prol da livre associação. Então, é a ideia de que um analista que poderia estar sonhando junto, né, enfim, com o analisando, isso é uma questão bem importante para a gente poder pensar, né, o que seria isso na prática. E claro, né, o Ogden tem um texto que eu gosto muito, que ele fala de que o projeto clínico teria que ser sonhar sonhos não sonhados, né, que é uma ideia de como se a gente está falando de uma capacidade do analisando sonhar, é uma capacidade dele poder estar empreendendo, né, realizando empreitadas eróticas pela vida, mas ele precisa sonhar com a possibilidade de uma vida amorosa, sonhar com a possibilidade de uma vida, né, produtiva, sonhar com algum caminhar na vida, né, e a gente vai ter que emprestar então alguma coisa dessa nossa capacidade. Ele, inclusive, às vezes vai dizer em certos momentos do texto, né, de que ele vai num dado contexto, ficar imaginando de possibilidades, né, sobre a vida, junto com analisando, num dado contexto diferencial, obviamente, e sempre, claro, buscando a anuência daquele analisando sobre aquilo ali que foi, digamos, inaugurado pelo analista, né? Então, a gente pode pensar que a ideia de empréstimo fantasmático seria uma espécie de ampliação da noção freudiana de construção, embora seja um texto muito anterior ao texto de Construção e Análise, né? Inclusive Freud vai dizer que o termo construção é o termo mais interessante do que o termo interpretação. Ele vai dar mais ênfase à ideia de construção em detrimento da noção de interpretação, né? Inclusive vai dizer que toda interpretação teria algo de uma construção na própria interpretação, mas que a construção ela teria um propósito de poder, junto no trabalho analítico, preencher lacunas, né, enfim, de uma certa malha significante, de uma certa rede simbólica do analisando. Ou seja, né, então o analista se oferecer a ele poder, junto com o analisando, poder preencher determinadas lacunas ali nesse mundo psíquico dele. Claro que tudo sempre é muito mais um fomentar, né, uma iniciativa que busca um fomento a essa capacidade do analisando de poder preencher as lacunas que ele próprio apresenta, mas a gente poderia dizer que a ideia de um empréstimo fantasmático seria, eu digo que não seria preencher apenas buracos do muro, buracos da parede psíquica, buracos, né, de um certo tipo de parede. Seria a construção da própria parede, né? Então seriam analisando que teriam muito mais essa pobreza fantasística, e o objetivo seria, na verdade, tentar construir uma narrativa a respeito da existência. Então tem analisandos que não chegam com uma questão, que não chegam com uma interrogação, que eles chegam, na verdade, muitas vezes eles chegam, primeiro sem saber por que chegam, né, simplesmente querendo uma espécie de, há uma espécie de convocação contemporânea, há uma espécie de suporte no olhar sobre o mundo e no olhar sobre a existência, né? Então, muitos analisandos hoje, eles vão buscar o analista para que seja um outro olhar a respeito do mundo, da realidade das coisas. Tem uma analisanda minha que ela me pede, é impressionante, né? Ela me pede para que ela possa avaliar, né, a realidade, né? E ela fala, eu tenho dificuldade de poder criar uma avaliação da realidade. Foi uma forma que a gente conseguiu trazer do sintoma dela. E ela fala de vivências muito infantis, ela tem 20 e poucos anos, mas uma coisa muito regredida, no qual ela diz exatamente de que, inclusive ela tinha uma doença muito grave, que é uma espécie de uma psoríase que provocou nela, né, uma
artrite que decorre de uma psoríase. O nome é artrite psoriática, nunca poderia falar disso. Ou seja, ela vai envelhecendo, né, digamos assim, a partir de uma experiência autoimune, que é a experiência da psoríase, né? Como se fosse, ela começa a ter dores articulares, né? E aí ela uma vez usou esse termo, né? Assim, eu estou chegando aqui porque eu estou desmontada. É o termo que ela usou, eu estou desmontada, né? Eu estou sentindo que eu estou me desmontando, né? E eu preciso aqui para me montar. Né? Então ela fala toda uma ideia que a gente trabalhou muito, a noção de montagem, né? E aí ela diz, né, eu estou muito, né, desiludida com a minha vida, ela está na faculdade, está muito desiludida porque ela não consegue ter um grupo de amigos, e eu vou junto com ela tentando fazer uma espécie de suporte, né, para que ela possa estar conseguindo avaliar, né, coisas muito primárias do tipo quem são seus amigos, né, enfim, o que é ser um amigo, né, o que é ter uma relação de cumplicidade, uma relação de afeto, né, é quase como se fosse uma espécie de empréstimo de uma experiência de alteridade. E isso às vezes flerta quase como um didatismo, no qual eu tenho que dizer às vezes para ela, olha só, essa pessoa que você conheceu, você teve uma relação muito agradável nesse primeira semana, nesse primeiro mês, mas uma relação de amizade é outra coisa, né? Ou seja, então é quase, às vezes assim, é um empréstimo muito regredido para que ela possa fazer uma espécie de caminhar pela experiência da alteridade. E aí ela começa, mas então eu idealizei essas pessoas demais, e a partir dessa idealização eu estou vendo uma grande frustração. Então, mas você está falando de uma construção que você fez, que é uma construção que ela se deu a partir de uma fantasia, né, absolutamente desconectada daquela verdade, daquela relação. Ou seja, né, então ela vive uma coisa muito intensa, acha que aquela pessoa é a melhor amiga e depois se frustra. Então é uma coisa muito primária, claro, com uma relação com a mãe muito complicada ali, uma mãe também muito regredida. Mas então assim, eu estou dando um exemplo só de a gente poder pensar de que às vezes a gente vai quase, né, dentro desse terceiro, dentro dessa vivência transferencial, tá, digamos, eu digo que é quase um exercício para que o analisando possa erotizar a existência. E erotizar a existência significa ele poder lidar, como eu gosto de pensar, né, eu gosto de pensar Eros enquanto conjunto das pulsões de vida, mas o conjunto das pulsões de vida, como já dizia Freud, um dos propósitos da pulsão de vida é a produção de complexidade. E a ideia de complexidade significa relações marcadas pela alteridade. Então é quase um projeto clínico da inauguração de uma alteridade. Né? Enfim, então tem analisantes que me relatam, né, uma relação de total... São criados, né, tem pai, tem mãe, tem uma estrutura, mas não há nenhum tipo de afetação, né, às vezes, naquelas relações, onde eles não conseguem nem enxergar o outro, nem ser enxergado, ou seja, é pura pulsão de morte que se trata, né, ou, né, experiências de total transbordamento, como eu gosto de dizer, o seu alarme, né, enfim, você estava passando, hoje falei com uma analisanda isso, né, que, olha, o seu alarme, ela fala, né, eu não posso, ela diz assim, eu não posso, quando eu estou em casa, eu começo, no momento de lazer, né, eu começo a ver séries, né, filmes e séries, de maneira completamente compulsiva, né, porque eu tenho que me proteger de alguma coisa na hora que eu estou comigo mesmo. Então ela fala de um desespero que ela vive consigo mesma, que faz com que, né, ela fala, o meu sono nunca é reparador, parece que eu desligo, né, ela foi àqueles laboratórios de sono, e ela já chegou a concluir, já teve diagnósticos onde ela não consegue descansar, ela quase que desliga, e ela, né, acorda, né, exausta, né, mas ela fala que ela fica vendo série como uma forma de evitamento de uma angústia completamente avassaladora. Eu digo, né, o seu carro está com alarme contra roubo, né, apitando a noite inteira, apitando a vida inteira. Então a gente fala de um sintoma contemporâneo hoje muito comum, que é uma completa desafetação, ou o contrário, uma afetação
transbordante, uma angústia transbordante, onde o raciocínio ele é totalmente difícil, né? Um distanciamento, uma reflexão, né? Então, eu digo, são analisandos panicados ou deprimidos, né? Então, são a maior parte hoje da demanda, né, dos novos analisandos é pela via da depressão ou é pela via do pânico, né? Eu diria que são sintomas muito mais frequentes do que as psiconeuroses clássicas, sem negar, obviamente, a existência delas. Mas então, isso fala de todo o paradigma contemporâneo que fala de uma lógica, como eu gosto de falar, uma lógica do esgotamento, né? Os analisandos chegam ou desafetados, né, onde parece que estão, né, vivendo, né, numa vida meio congelada, né, enfim, né, então tem uma depressão, eu gosto de chamar ativa, né, uma depressão onde eu vivo um grande cinza, né, tudo não tem muito interesse, né, também tem os deprimidos que chegam, né, uma coisa muito aguda em relação ao abatimento, né, ou se não são aqueles analisandos que chegam, né, com um alarme startado ali absolutamente forte. Mas então isso são ilustrações, gente, né? Depois eu vou voltar à questão clínica para ilustrar um caso que eu chamaria um caso onde a clivagem se dá de maneira muito explícita, né? Mas eu sempre gosto de provocar essa ideia que a gente está falando aqui de várias nuances dessa noção de clivagem enquanto uma expressão daquilo que é por excelência irrepresentável e que vão ter analisandos que essa temática do irrepresentável é muito mais forte, e a gente vai estar pensando como é que a gente vai operar esse campo do irrepresentável, e sem dúvida, agora a gente já entra num outro texto do Ferenczi, que eu acho um texto super importante também, que é o texto da elasticidade. Esse é um texto que a gente volta àquela noção, que é uma das noções talvez mais importantes da obra ferenziana, que é a noção de tato. A gente já falou um pouquinho sobre esse tema aqui, a gente vai voltar sobre isso. Primeiro é importante que Ferenczi, nesse texto, ele faz uma provocação muito direta à comunidade psicanalítica, a um certo tipo de lugar, né, digamos, neutro, como se o analista, eu ouvi essa expressão num congresso, achei ótimo, assim, né, porque havia uma certa ótica clínica na época de Ferenczi, onde o analista seria apenas um intérprete, ele estaria alijado, né, ele estaria protegido da experiência transferencial, né? Tem uma psicanalista de Nova York, que o Daniel Kuhlmann citou, né, e nos estudos dela, eu achei essa imagem excelente, que falou sobre o pensamento ferenziano, foi assim, que o Ferenczi, ele era, na verdade, um opositor da ideia do analista Teflon. Né? O analista Teflon é aquele analista que nada Teflon, daquela panela de Teflon, né? Ou seja, nada gruda, né? Nada adere, né? Ou seja, tudo que é projetado, tudo que é expresso, tudo que é transmitido, tudo entra em mim, mas o meu Teflon maravilhoso, Teflon da neutralidade, faz com que eu saia limpinho da experiência analítica, sem nenhuma aderência, sem nenhuma sujeira, eu saio, né? Ali, né, ileso da experiência analítica. O que o Ferenczi vai defender é não se sair ileso da experiência analítica. Obviamente, há todo um cuidado de como poder vivenciar a experiência analítica, mas é uma experiência que a gente vai ter que se sujar, né, vai ter que mergulhar, vai ter que estar, né, enfim, entrando num certo tipo de areia movediça. Obviamente, claro, tem toda uma questão de como proceder, né, esse manejo transferencial, mas então ele está questionando uma ideia daquele analista, digamos, distante, neutro, que ele seria, como o próprio Freud diz, que seria uma espécie de professor que tem que preservar sua autoridade. Isso Freud dialoga, ele argumenta com Ferenczi, né, anos depois de sua morte, em vários textos, né? Enfim, esse no texto, né, Análise Terminável e Interminável, e no texto Condições de Análise, Ferenczi está dialogando, né, Freud está dialogando com Ferenczi, né? São textos onde Ferenczi já tinha falecido na produção desses textos, e que ele diz, né, o analista tem que ser como professor de modo a manter a sua autoridade preservada. Claro que isso mudou muito, mas era esse, né, o embate de Ferenczi com a comunidade psicanalítica, e ele diz. E aí agora vamos ao tema um pouco do trauma, né, que o Ferenczi já está aludindo aqui. Ele vai dizer de que há toda uma relação traumática a partir de um certo exercício de poder, ou seja, ele vai pensar o trauma a partir da ideia de que haveria uma violência que se daria exercida, né, por um adulto em relação a uma criança,
e essa violência decorre de uma espécie de impulso, e esse impulso, na hora que a criança é objeto de um impulso agressivo, louco, né, de um adulto, ela vai buscar um outro adulto para poder, né, enfim, né, dar sentido àquela experiência de dor, à experiência de sofrimento, e esse adulto, ele com sua autoridade, seu poder, ele nega, né, aquela experiência vivida, aquela experiência de dor, e esta negação é que vai ser o que vai levar a se produzir a experiência traumática. Então o trauma, para a Ferenczi, isso seria, já entrando na mitologia ferenziana do trauma, a ideia do trauma para a Ferenczi é uma experiência triangular, na qual haveria uma criança que sofreria a violência de um adulto, e haveria a negação de um terceiro elemento, de um outro adulto, na hora que a criança busca esse endereçamento para entender o seu sofrimento. E o que o Ferenczi vai dizer é que muitas vezes o analista, né, enfim, ele vai, a partir dessa apologia da neutralidade, ele pode reforçar essa experiência de desmentido traumática vivida na história do sujeito. Então há um certo tipo de crítica ao perigo que a transferência, um certo tipo de visão da transferência, poderia levar, né, enfim, né, ao fazer com o sujeito traumatizado. Ou seja, a análise poderia não ser um espaço que não só colaborasse para uma melhor relação com o trauma, mas poderia ser um lugar de reedição do evento traumático. Ou seja, onde a minha neutralidade e o meu distanciamento, eles poderiam de igual maneira estar, digamos, fazendo, né, com que o analisando revivesse essa negação, né, da experiência de dor, a negação da criação de um sentido em relação à experiência de dor, e uma das consequências mais graves do trauma é a incapacidade do analisando se apropriar de sua percepção. Ou seja, eu não acredito no que eu vejo, eu não acredito no que eu sofro, e um certo tipo de lugar do analista pode reforçar essa ideia. Ou seja, a ideia, por exemplo, né, de que tudo que se dá na experiência analítica seria apenas uma projeção, né, do analisando. O analista, ele está numa posição absolutamente, né, confortável diante dessa projeção, né, ele não comparece, né, de modo algum na experiência analítica, seria uma função desencarnada. Então é como se o analisando revivesse a solidão da experiência de trauma, né, a partir de um certo tipo de recusa, né, do analista em se assumir como uma pessoa, mesmo a pessoa exercer uma dada função, a função do analista. Né? Então, no fundo, ele está falando de um sentir do analista que está lá. A negação desse sentir vai ser uma revivência do trauma. Agora, o nosso desafio, claro, é como a gente poder pensar do uso do nosso sentir na clínica. Né? Mas então, a noção, por exemplo, aí que entra é uma noção de uma nova visada em relação a, por exemplo, a questão da contra-transferência. Ou seja, então a gente está pensando, a contra-transferência, já em Ferenczi, ela ia ser absolutamente ali problematizada, né, porque a contra-transferência ela foi inicialmente tratada como um sentir que, se o analista está sentindo alguma coisa, então ele está numa falha de função. Se eu sinto alguma coisa, se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto qualquer coisa, sinto sono, sinto qualquer coisa que eu sinta, eu estou falhando como analista, porque o bom analista é aquele que não sente, é aquele analista com uma função desencarnada. Eu sou o espelho. Né? Então, o que o Ferenczi vai dizer, ele vai problematizar essa noção de contra-transferência já na obra dele, né, em muitos momentos da obra dele, e que isso vai ser a matriz para uma série de teorizações posteriores da psicanálise contemporânea, como, por exemplo, a ideia de campo transferencial, né, a ideia de Reverie, a ideia, né, do Bion, a ideia do Bion de Reverie, a ideia do terceiro analítico em Ogden. O Winnicott também vai beber nessa ideia, ou seja, vários autores vão se valer dessa problematização da noção de contra-transferência. Mas é Ferenczi que é aquele que vai, né, inaugurar isso no seu texto de elasticidade. Ele vai dizer de que é tato, aí que é a questão que ele vai voltando ao tema. O tato seria exatamente, né, aquela, digamos, aquela minha, vai ser a experiência empática, né, o Ferenczi vai definir o tato assim. Tato é a faculdade de sentir com, então eu vou ter que usar o meu sentir para poder viver a experiência analítica, viver a experiência transferencial,
E o tato vai ser aquilo que vai interferir em todos os meus atos clínicos, em toda a minha ética clínica. Mas para isso, o Ferenc vai ter que fazer, Ferenc assinala, para isso a gente vai ter que fazer um exercício permanente do que ele vai chamar da metapsicologia do analista em sessão. Ou seja, o que eu estou sentindo enquanto eu estou escutando. Então, o projeto clínico de Ferenc é um projeto de escuta em paralelo ao escutar. Ou seja, enquanto eu estou escutando, eu estou atento ao que eu estou sentindo naquele momento em que eu estou escutando. E eu posso sentir uma coisa completamente consonante ou dissonante àquilo que me é falado. Inclusive, isso não é uma exclusividade, né, enfim, né, de um processo, digamos, momentâneo da análise. Ou seja, eu posso estar sentindo alguma coisa sobre mim, analisando, fora do cético, absolutamente estranho, absolutamente paradoxal, e aquele sentir, é preciso que aquele sentir não esteja tratado como falha, mas o Ogden diz muito bem isso, né, de que a vivência da Reverie é uma vivência superegóica, porque é alguma coisa que eu vou vivenciar como se aquilo ali não pudesse, né, enfim, está sendo sentido, porque é alguma coisa que faz barulho, que faz uma certa bagunça, né, e esta bagunça é o que o analista tem que ter um rigor, como se fosse um sonho, como se fosse uma produção do inconsciente. Eu diria até que são as reveries que são um modo de escuta do irrepresentável, né? Ou seja, um modo daquilo que não encontra descrição, né? Aconteceu uma situação comigo recentemente, né, de uma analisanda que ela fez um discurso em relação ali a um apontamento meu, divertindo de mim, e aí duas coisas aconteceram que me causaram muito impacto, né, quando eu falei, né, e depois o que eu senti, porque ela estava falando, né, questionando um comentário, eu estava ali assinalando uma questão dela, da mãe dela, que é uma relação muito complicada, uma mãe muito infantilizadora, né, e aí eu fiz um comentário aqui da mãe, e ela começou fazendo um discurso, discordando de mim, e aí a sessão já tinha chegado ao fim, e ela continuava falando, e eu não consegui interromper a sessão. E aí 45 minutos, aí foram para 50, foram para 55, foram para 1 hora, eu não conseguia terminar. E eu fui vivendo um certo sofrimento ali, né, que eu só depois pude poder entender melhor. Mas aí ela terminou de falar, e aí ela sempre tinha um hábito, uma questão até que a gente debateu. E aí, você não vai me dar algum feedback? Você não vai me falar nada sobre o que eu falei? Aí eu falei, né, o tempo acabou. Aí ela falou assim, o tempo já acabou, né? E aí eu falei para ela, essa análise, assim, né, a sessão já acabou, né? Eu falei, já acabou há muito tempo, né? E quando eu falei, já acabou há muito tempo, né, tinha alguma coisa que eu estava aludindo ali, né, enfim, que alguma coisa já tinha acabado há muito tempo naquela experiência de análise ali, que depois eu fui entender o que era, né, o que estava acontecendo ali. E aí foi muito curioso que eu fui para casa e com uma sensação de raiva e uma sensação estranhíssima, que era uma sensação de que ela me devia um pedido de desculpas, né? Então, e depois eu fiquei perguntando, o que é isso que eu estou sentindo, que eu quero dela um pedido de desculpas, ou seja, que reverie é essa, que sentimento é esse, um pedido de desculpas? E aí a primeira coisa, né, que ela traz na análise é assim, olha, André, eu acho que te devia um pedido de desculpas, né? E aí isso vai tendo, mas por quê? Né? E a gente começa a falar, e aí ela faz um grande... Ela fez isso na sessão seguinte, ou seja, então eu fiquei com o sentimento, ela me deve desculpas, e eu não entendi, né? Ou seja, porque uma coisa que eu entendi era raiva por conta de mas o que é essa ideia de desculpas, né? Como se ela tivesse alguma coisa errada, que eu exigisse dela um tipo de reparação, né? E aí eu vi que eu estava ali, né? Na verdade, ela estava me fomentando a um lugar transferencial materno, como se fosse uma filha que estivesse ali fazendo alguma coisa e me convocasse para um lugar da repreensão. Então assim, eu estou aqui sendo convocado a um lugar materno que eu pude entender melhor. E aí em um dado momento ela falou um monte de coisa a respeito de condutas dela no trabalho,
E eu achei as condutas do trabalho, né, eu tive uma sensação de que, gente, mas as condutas do trabalho são condutas que eu considero completamente absurdas. Eu achei essas condutas, todas elas péssimas, né, o que ela me relatou ali, né, da maneira como ela lidou com colegas, funcionários, eu achei uma bagunça o que ela fez. E aí, em um dado momento, eu fiquei pensando na hora, mas o que você gostaria, né, de falar a respeito disso? Você concorda, né, com o que eu falei, né, e eu não concordava com nada do que ela tinha falado, né, eu achei que ela fez um monte de cagada, né, e eu disse para ela, mas eu acho que você não quer me ouvir, você não quer uma resposta. Eu acho que você está falando alguma afirmação que você está precisando fazer, né? E aí o curioso é que ela fala exatamente assim, eu acho que né, assim, você quer uma opinião, você quer um olhar sobre isso, né? Ou você quer que eu concorde, né, com o que você está falando, né? Enfim, aí eu quero que você concorde com o que eu estou falando. Então agora a gente está se aproximando de alguma coisa importante, né? Porque você está falando de quem eu me tornei para você, né? E eu acho que eu me tornei para você um perseguidor, né? E aí alguma coisa ali começou a fazer um certo sentido para ela, e eu falei, olha só, eu acho que tem alguma coisa muito agressiva podendo ter lugar na nossa relação e você precisa ter raiva de mim, mas alguma coisa de o meu lugar aqui virou um lugar absolutamente, né, pesado e muito complicado para você. E aí o curioso, aí eu até brinquei com ela, foi uma imagem que a gente fez, falei assim, olha, a gente sempre se despedia com um abraço, eu falei, eu acho que o nosso abraço de despedida virou uma prisão, porque você não pode ter raiva de mim com esse abraço, né? E aí ela falou, então como é que a gente faz, né? Então, o que você acha da gente, né, só falar oi, nem ter aperto de mão, não ter 2 beijinhos, abraço muito menos, porque tem alguma coisa aqui muito agressiva que precisa ter lugar, e o abraço vai ser uma mordaça, né? Então, obviamente eu estou falando aqui de uma série de revés que eu senti, que eu comecei a ver, tem uma armadilha aí, porque ela falou assim, né, mas o que você acha? E eu sentia de que se eu falasse alguma coisa, e ela me deu inclusive material que eu tinha ali, elementos de sobra para detoná-la, que é como a mãe a faz sempre, então é como se ela me incitasse a ocupar esse lugar materno, onde ela é permanentemente detonada. Eu falei, eu tenho que estar num outro lugar que não seja esse lugar da sua mãe, né? Eu não posso estar nesse lugar, porque do contrário, né, enfim, aqui eu vou virar mais um perseguidor na tua vida. E você está falando de que você precisa, né, enfim, né, assumir que você está buscando nesse momento uma afirmação, né, enfim, e que foi o momento onde, né, eu disse, eu não vou falar, né, para alguém que está me interessando uma ausência total de perguntas, ou seja, não existe pergunta, existe resposta, e eu não posso estar falando sobre alguém que não me apresenta perguntas, né? Então é quase como se eu pude fazê-la, né, ter contato com a postura dela radical de afirmação. E aí ela pôde, é verdade, eu não quero nenhuma pergunta, eu quero só afirmação da minha posição, me afirmar. Então você está falando de que vamos estar se havendo com esse desejo de se afirmar, né? Mas então eu estou querendo usar esse exemplo assim, só para a gente poder pensar sobre essas reveries que vão ser vividas fora do setting analítico, que vão ajudar a gente a entender um monte de coisa, né, que é absolutamente ali estranho, né, enfim, que muitas vezes a gente não vai poder, é muito para além, né, ou seja, tinha alguma coisa. Quando eu falei para ela, essa análise, assim, ela falou assim, essa análise, a sessão de hoje já acabou? Eu falei, já acabou há muito tempo. Quando eu falei, já acabou há muito tempo, eu me espantei com o que eu falei, e no momento que eu me espantei, eu comecei a perceber um monte de coisas que não estavam presentes na cena, que é alguma coisa de uma opressão, que alguma coisa de uma agressividade, que alguma coisa de amordaçamento, que toda uma série de questões que fizeram análise, né, digamos, abrir espaço para uma outra coisa, porque eu acho que aquela análise estava morrendo mesmo, e eu, só no meu ato falho, eu pude me dar conta disso que estava acontecendo ali. Agora, então olha só, a gente está falando aqui de uma reverie, de um pensamento, de um devaneio do analista, a gente está falando do ato falho do analista, a gente está falando da raiva do analista,
A gente está falando de uma série de afetações que vão ser vividas no corpo do analista em prol de uma ética clínica, né? Então, mas que, teoricamente, muita gente acha que o analista não pode sentir. Não poderia sentir, como se fosse uma falha de função. E aí a gente volta a essa ideia preciosa do Ferenczi, que é a ideia da metapsicologia do analista em sessão. O que eu sinto enquanto escuto. Enquanto Freud foi trabalhar a metapsicologia do analisando, Ferenczi foi trabalhar a metapsicologia do analista. Né? Ou seja, a teoria, a metapsicologia do Ferenczi é a metapsicologia do analista. Metapsicologia da vivência do analista em paralelo ao ato de escuta. Né? Isso que é fundamental. Agora, em que autores como Winnicott, autores como Billman, autores como Ogden, todos eles estão, uns assumindo mais a herança ferenziana, outros menos, por razões também ainda estranhas a mim, mas de qualquer forma, todos eles ali bebendo, né, no pensamento, nessa matriz ferenziana, que é absolutamente importante nesse aspecto. Agora, aí o Ferenczi vai começar a falar de vários outros, dessa ideia, de outros textos que eu citei aqui, né? Um outro operador clínico importantíssimo em Ferenczi, né? É exatamente essa ideia de uma espécie de... Ele vai usar essa expressão, né? Duas expressões que ele usa, né? Uma é o laissez-faire, isso se trata de uma criança mal acolhida sob pulsão de morte, que seria um deixar fazer, seria uma vivência, né, muito regressiva da experiência analítica, onde certos analisandos traumatizados vão viver pela primeira vez uma infância não vivida. Então essa ideia de que a análise como um espaço regressivo, onde muitas vezes eu vou ter que viver de modo a inaugurar o algo do meu infantil. Ele fala inclusive de crianças, né, enfim, né, que não foram bem-vindas ao mundo. Então crianças que não foram bem-vindas ao mundo, elas vão morrer de causas naturais porque não foram bem-vindas, ou seja, vão encontrar um modo de produzir uma doença que pode levar inclusive à morte, simplesmente pelo fato de que não houve um convite erótico consistente, né? Um convite erótico se dá antes do nascimento, inclusive. Tem uma frase belíssima do Ferenczi que ele vai dizer: as crianças, elas precisam perdoar os pais por esses pais terem colocado a criança no mundo sem sua autorização. Acho que parece muito bonito a diferença que essa nova pulsão de morte. A criança precisa, pelo amor, por eros, né, enfim, a partir do eros dos adultos, poder, né, enfim, topar essa ideia de viver e com isso perdoar, né, enfim, essa convocação ao mundo sem que ela fosse consultada. Então eu acho essa ideia muito bonita, inclusive vai dizer de que o auge da vida, né, não vai ser, né, o bebê. Para Ferenczi, ele pensa de que o auge da vida não é a infância, não seria a vida do bebê, seria a velhice, porque ele vai dizer que é um sujeito muito mais acompanhado das pulsões de vida, né, ou seja, muito mais íntimo das pulsões de vida, né, digamos, que foi a vida inteira apresentada a ele, e que o bebê seria aquele menos íntimo das pulsões de vida. Então, se não houvesse um convite erótico sofisticado e consistente para viver, eu morro porque o convite erótico foi insosso, né, foi frágil, né? Então, essa ideia de que antes do alimento tem que haver o eros, ou uma linguagem comum, que me faça comprar essa ideia de viver, né? Ou ele diz, e às vezes acontece dessa convite erótico ser um convite frágil e não se dá a morte, mas se dá um pessimismo em relação à vida. É uma ideia que ele vai colocar, que eu gosto muito, né? Que ele diz, é um sujeito pessimista, e ele vai, e eu gosto do termo pessimista porque ele tira um pouco o caráter diagnóstico, patológico, de ser uma estrutura psíquica, melancolia, depressão, ou qualquer outro termo, e pensa assim mesmo um sujeito que ele tem um certo tipo de negativismo em relação à vida. Eu vivi, mas a vida é meio sem graça, a vida não tem muita cor, e eu vivo com uma vida com pouca cor, né? E há uma sofisticação de poder viver desse modo ao mesmo tempo. Mas claro que ele vai falar que é uma vida que tem um certo caráter penoso e que é o modo como o sujeito vai ter que viver, né? E é claro que eu acho que ele, quando trata da questão, né, do pessimismo, ele está falando de uma gradação mais suave de uma lógica melancólica em algum nível, né? E aí tem vários, aí eu estou fazendo só uma espécie de um panorama geral,
tem um outro texto muito importante também, né, que é o Análise de Crianças com Adultos, que ele vai falar de uma ideia que eu acho muito rica, que é a ideia do jogo, né, que ele vai trabalhar muito isso, né, vai ser o Winnicott, o Klein, mas ele parte dessa, na verdade ele vai pensar um pouco de que, a partir de Ana Freud, inclusive, que ele vai pensar que há alguma coisa do brincar que existe na análise com crianças que vai ter que ser trazido para a experiência clínica com adultos. Né? Ou seja, então, no fundo, ele está falando qual é a brincadeira que adultos realizarão numa análise, e isso significa um diálogo da criança do analista com a criança do analisando. Então, ele está falando aqui de um diálogo entre crianças, um diálogo entre lúdicos, né? E esse, claro, isso vai se dar a partir, né, vai ser uma maneira sofisticada, né, de pensar essa questão da regressão, né, e alguma coisa que se opera, né, em relações transferenciais muito particulares, né. Eu sempre tinha um analisando meu que a gente só se falava, né, se xingando, né, assim, a gente, assim, no começo da sessão, né, e aí, mano, e aí, viado, esse filho da puta e tal, era só, assim, a gente só, e aí tinha um afeto que circulava por essa via. Tem um filme que eu me lembro muito, que eu gosto muito, que para mim era a cara desse Analisando, porque Analisando a agressividade era tudo estudado pela lógica da agressividade, com relação, a gente chegou falando, eu falei daquela Analisando que falou da mãe, né, e aí esse Analisando falava assim, eu tô aqui esperando um jeito, né, de esperar meu pai morrer. E o problema é que meu pai também não morre, né, e o projeto é ele poder morrer logo para poder ter paz na vida. Então é o contrário dessa Analisando aqui. Enquanto era com a mãe, ele era com o pai. Ele tinha uma relação péssima com o pai, né, que é um pai que era o primogênito, muito rico, muito empresário, e depois ele brigou com o filho e tirou o filho das empresas, ele dizia, né. Era quase uma fala auto-interpretável, que uma interpretação embutida, não precisava nem falar nada, ele diz, né. As pessoas dizem, né, que tem que ensinar o filho a pescar, não dar o peixe, parará. Mas o problema é que meu pai me ensinou a pescar, mas todas as varas eram dele. E aí eu não podia pescar, porque eu aprendi a pescar, né, mas que adianta se todas as varas eram dele. Né? Então eu falei, essa aí está auto-interpretado, não preciso nem interpretar, já está embutido, né, a resposta, né? Mas aí, claro que eu lembro muito do filme Gran Torino, que é o filme do Clint Eastwood, né, que aí tem uma cena que é engraçadíssima, que é uma cena dele, ele falando com o barbeiro que corta o cabelo dele há 30 anos, ele fala, e aí, vem aqui cortar esse cabelo, ser um barbeiro de merda, mas fazer o quê? Tô aqui mesmo, vamos lá, né, e tal, vai cortar essa porra de cabelo de novo, né, e tal, deixa a porra do saco, porra, né, que, né. Aí eles só falam há 30 anos, e o cara vai no mesmo barbeiro e só chega toda vez se xingando, ele xingando o barbeiro xingando ele, né, enfim, né, e aí ele corta o cabelo, ou seja, né, vai todo mês ali rigorosamente, né, seja com uma total fidelidade. Então é uma relação de amor que se dá pela linguagem da agressividade. Aí tem esse japonês que é uma espécie de asiático. Oi? É o amor pelo avesso, ou seja, o amor que ele não pode ser assumido enquanto amor, né? Mas eu vou há 30 anos, total fidelidade, uma relação super consistente, mas que não pode ser assumida enquanto amorosa, né? E que isso ele reproduziu comigo na transferência, né, direto. Mas aí tem uma cena que é engraçada, que aí o asiático que está lá, né, meio adotado pelo Clint Eastwood, né, pelo protagonista, ele olha aquela cena, e aí uma hora ele chega um dia no barbeiro, ele próprio para cortar o cabelo, e aí para falar com o barbeiro, aí ele chega pro barbeiro, né, e xinga, né, e aí, viado? Aí o barbeiro pega uma arma, uma 12, uma espingarda assim, e aponta na cabeça do cara assim, poxa, mas por que você tá com isso? Ué, tá me xingando, cara? Aí ele vai trazer esse dilema pro Clint Eastwood e fala assim, mas você, assim, eu vi o cara te xingando, achei que era assim que tinha que lidar com ele. Cara, mas você xingou um cara que você nem conhece, cara. Eu conheço esse cara há 30 anos. Né? Ou seja, como é que você vai xingar alguém que você nunca viu? Tá maluco? Né? Ou seja, você não conhece o cara. Né? Então, era muito interessante porque foi uma espécie de confusão de línguas,
né, onde ele estava ali, na verdade, usando, né, ou seja, o asiático que estava lá, ele estava usando, né, ou seja, um tipo de linguagem que não levava em consideração, né, a construção, ou seja, aquela linguagem que se deu entre os dois foi uma linguagem construída e que ele quis usar quase aquela experiência como uma espécie de prótese, de cartão de visitas ali para uma outra relação que nem existia sequer. Então ele disse, você não pode tirar o cara que você nunca viu. Essa foi a linguagem que a gente construiu, né? Isso é a nossa relação. Ou seja, então, de onde você tirou de que você vai se relacionar com ele do mesmo jeito que eu me relaciono? Né? Enfim, assim, né? Você tem que primeiro conhecê-lo, para depois poder ter alguma linguagem comum, né? E talvez nem fosse a linguagem da agressividade. Mas então, é uma experiência de intimidade pela via da agressividade, né? Agora, então eu estou falando tudo isso para quê? Para a gente pensar de qual é o jogo, qual é o lúdico. Eu me sentia com esse analisando que nem dois adolescentes na escola se xingando, né? Um colega chamando o outro pelo apelido, né? Enfim, então ele me sacaneava, eu sacaneava ele, ou seja, era uma linguagem como se fossem dois adolescentes na escola, né? Enfim, né? Só pensando no que pode se fazer para sacanear o coleguinha, né? Enfim, né? E aquilo é elo escuro, né? Onde alguma coisa se dá ali naquela experiência. Então, esse é o que o Ferenczi vai trabalhar muito, né? No texto Análise de Crianças com Adultos, qual é essa linguagem. Ele fala, inclusive, no caso onde ele fala que nem fosse uma fala de avô, e o analisando está ali como se fosse uma criancinha falando como fosse um neto, e alguma coisa se dá numa experiência muito regressiva, né? Agora, já o texto Confusão de Línguas, gente, inclusive é uma coisa interessante, né? Porque foi um debate que houve, né? No Congresso do Professor Ferenczi, né? De que Confusão de Línguas virou uma espécie de bombril, que é um texto mil utilidades, que ele serve para uma panaceia de teorias e que acabou se perdendo um pouco, né? Ou seja, uma série de questões, né? Importantes do texto, né? E é um texto que ele fala sobretudo de uma experiência de violência, né? E do efeito da violência no psiquismo. Então, inclusive, o próprio Pontalis, por exemplo, o Pontalis não Laplanche, na sua teoria da sedução generalizada, ele vai usar o Confusão de Línguas para pensar a vida psíquica em geral, o contato da criança com a sexualidade do adulto. Só que o que é específico desse texto é o caráter de violência e a transmissão dessa violência e os recursos psíquicos diante da violência. Isso é muito importante, né? Porque, inclusive, eu não sabia disso, eu soube agora também, de que o Ferenczi escrevia todos os textos dele, primeiro em alemão, porque ele né, era do Império Austro-Húngaro, né? Enfim, né? Ele foi obrigado a estar primeiro escrevendo, então, os textos na língua alemã, para depois poder escrevê-los na língua natal, em húngaro. E esse texto, né, o original, né, ele nunca foi publicado porque foi só o em alemão, mas há um esboço desse texto e não há no original a ideia de confusão de língua. Ou seja, o título original, depois eu vou até trazer, eu posso trazer o título para vocês, se tem nenhuma oportunidade, mas de que alguma coisa é o impacto da violência sobre o infante, né? Ou seja, não há confusão de línguas, no texto confusão de línguas. Não há o termo, né? O original não há a ideia de confusão. Né? Então o que está falando aqui seria o efeito de uma violência, e esse efeito de uma violência seria exatamente o efeito de o adulto fora de si, que ele realiza um ato que é fora de si, e ele não consegue, nem ele e nem os outros componentes desse núcleo familiar, por exemplo, o parceiro, né, consegue assumir para a criança a verdade do que ela viu, que ela presenciou. Como se houvesse um impulso, um ato fora de si, um ato louco, e esse ato, absolutamente, né, enfim, onde o sujeito foi longe demais, não pode ser assumido pelo autor e sequer pelo outro par, né, enfim, diante dessa violência. No fundo, isso é apenas, o que eu gosto de utilizar, isso é apenas uma mitologia para pensar a impossibilidade de a ausência de recursos para nomear uma experiência de dor.
Essa é a questão fundamental da gente poder entender. Ou seja, né, eu não consigo ter recursos para nomear uma experiência de dor, e uma vez que eu não consigo nomear essa experiência vai ter o estatuto de trauma. E aí, diante do que é traumático, o que acontece? Eu vou, né, enfim, me fragmentar, como se uma parte de mim vivesse a experiência de dor e outra parte não vivesse. Então é uma espécie de morte do ego, ou de parte do ego, onde eu não estou na experiência de trauma. O Ferenczi vai usar a noção de clivagem para pensar de uma relação totalmente diferente da barreira defensiva do recalque, né? Porque o recalque sempre como eu gosto de dizer, é um queijo suíço, sempre há alguma ação defensiva, mas que sempre o recalcado retorna. Então está falando de uma barreira absolutamente porosa e que sempre permite a volta disso que foi banido, enquanto a barreira da clivagem é uma barreira radical, onde não há um contato entre as partes privadas, como se fossem mundos absolutamente à parte. Só que essa barreira é um outro elemento, ela não se dá do ego para com outra instância. É uma barreira que ela se dá no próprio seio do ego. É o ego que se parte para sobreviver. E que o Ferenczi vai dizer que haveria uma parte morta, que seria acometida pelo trauma, e a parte viva. E o sujeito, inclusive, vai dizer que haveria, muitas vezes, esse tema que eu acho muito importante, de que há uma parte do ego que morre, que é a parte que sente, enquanto haveria uma inteligência sofisticada que sobreviveria, né, enfim, àquilo que o sujeito foi acometido. Então, o que se daria seria um pensar sofisticado desacompanhado do sentido. Então, o Ferenczi vai dizer que uma das consequências do sujeito traumatizado é um sujeito que ele tem uma inteligência insuportável, mas em sacrifício de um sentido. Então, o projeto clínico com analisandos traumatizados, aí eu estou pensando aqui embaixo no sentido mais radical, né, seriam ele poder criar uma espécie de ressensibilização. Ou seja, o projeto não é um sentir que eu recalco. O projeto é o poder sentir. Ou seja, não é um sentir insuportável, não é um desejo sexual inconsciente que eu desejo e eu mesmo não consigo dar conta do meu desejo, vou banir aquele desejo sexual para longe. Não, é o contrário. É uma impossibilidade de sentir para sobreviver. Então está falando que o projeto clínico seria o sentir. Aí eu vou dar um exemplo clínico só para ilustrar essa questão, de uma analisanda que me impactou muito há um tempo atrás. Uma analisanda muito doce, ela chega com uma fala muito mansa no consultório, falando baixinho. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, né? E ela estava com as questões, as voltas ali de uma dificuldade, ela estava se queixando. As pessoas não compreendem, né? É porque eu adio tanto o final, né, da amamentação, né, da minha filha, né? Eu recebi muitas críticas, as pessoas não compreendem. Inclusive ela trabalhava, né, entre outras coisas, ela trabalhava como aconselhadora de mães, né, assim, né? Então, como se fosse uma espécie de dor, assim, dando aconselhamento, né, fazendo esse trabalho de aconselhamento de mães em relação à questão da alimentação e cuidar, né, com bebês. E aí ela tinha todo ela falava, então eu sofro muitas críticas, né, porque minha filha ainda está, mas eu acho que ela logo ela vai estar parando de amamentar. Aí eu perguntei qual era a idade da filha, a filha tinha 3 anos, né, ela ainda não tinha parado de amamentar, né, a filha. E aí, inclusive, nesse pouco período que ela conseguiu estar, né, em análise, foi o período exatamente que essa filha pôde deixar, né, pôde largar o seio, foi esse momento. E ela fala assim, não, eu tenho uma relação muito boa com meu marido, muito companheiro, muito bacana, né, e aí ela começa, né, a falar, né, assim, né, aí ela fala, eu perguntei sobre essa feita análise, uma das perguntas que eu muitas vezes pergunto, né, sobre as análises anteriores, né, e ela falou, não, a minha análise foi muito boa, né, mas aí eu acabei saindo. Aí eu perguntei por que ela saiu, se foi uma análise que chegou ao fim, que se foi um processo. Ela fala, eu não sei porque eu saí não.
Não faço ideia, vou pensar. Né? E aí ela não tem nenhuma palavra a respeito do porquê ela saiu da análise. Aí depois de algumas sessões ela diz, porque eu acho que o meu analista, ele exigiu muito de mim, né, num dado momento, né, em relação a conflitos conjugais que eu tinha com meu marido, né, ali em relação à oposição. Mas eu estou pensando nisso agora, eu nunca pensei nisso antes. Eu saí, né, há anos, né, e agora estou pensando de alguma coisa que me incomodou, só que eu estou percebendo isso anos depois, né, dessa saída. Né? Então, alguma coisa que ela teve notícias da razão da saída dela a partir de um sentimento de irritação com o analista, que ela só conseguiu ter noção da própria irritação anos depois de sair daquela análise anterior. Então, alguma coisa aconteceu num outro tema, outra temporalidade, não só em relação à saída da análise, mas em relação a algum sentimento de incômodo com o analista anterior. E aí ela fala de uma cena que é uma cena muito impressionante, que ela fala assim, né? E como é que foi com a sua mãe, com seu pai, como é que foi a sua relação? Assim, minha mãe, ela tinha muito problema de ciúme com meu pai também é uma pessoa muito dura, muito difícil, né? E tinha vidas paralelas, relações conjugais, muitas brigas, né? Aí era realmente muito complicado, eu ficava ali, né, acudindo meu irmão mais novo, né? Enfim, né? Ela falou assim, eu ficava botando o dedo no ouvidinho dele para que ele não ouvisse os gritos, né, em casa. E isso durou muito tempo e tal. Não, mas aconteceu, porque o problema é que aconteceu uma coisa chata, né? Uma coisa assim meio chata lá em casa, foi desagradável, aconteceu na minha adolescência, né? O que aconteceu? Então, minha mãe estava discutindo com meu pai, estava na escola, aí depois eu soube, né? Acho que a empregada que me pegou na escola me falou, ela tinha uns 13, 14 de idade, porque minha mãe, aí teve um dia da discussão assim, aí ela botou querosene no corpo dela, e aí aconteceu a fatalidade dela, né, do isqueiro acabar tocando no querosene, e aí ela acabou atirando fogo nela mesma, né, na frente do meu pai levou para o hospital, mas ela não durou, ficou mais umas 2 semanas vivas e morreu. Ela fala dessa forma, né, sem algum tipo de... Assim, uma coisa desagradável, né, uma fatalidade, uma coisa chata. Minha mãe não queria tirar fogo nela, mas foi um incidente, porque aconteceu do querosene, né, enfim, que estava assim, né, tocou o isqueiro. Ela não queria fazer isso não, era só uma cena, alguma coisa assim, uma expressão do ciúme dela, mas aconteceu essa coisa desagradável e chata, enfim, né. Nunca mais se tocou, né, no tema da questão da mãe, né, durante toda a análise, né, esse período dos 6 meses de análise. E aí ela, um dia, estava falando assim, né, então, né, contando sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as questões, né, desafios profissionais e tal. Um belo dia ela fala assim, né, te contei uma coisa. Contei, assim mesmo, contei. Né, não sei se eu contei. Eu separei meu marido. Eu assim. Ué, mas o que eu perdi? Tem alguma parte do livro que eu não li, né? Algum capítulo ali me faltou. Então assim, mas você tinha alguma relação, você nunca trouxe aqui nesses 6 meses nenhum tipo de problema com teu marido? Eu não trouxe, né? Aí ela dá um riso meio sem graça, assim, né? É verdade, eu nunca trouxe. Mas a relação com meu marido não estava muito boa, não. Ele é um cara muito amoroso, ele não entendeu nada. Estranho, né? Realmente, eu entendo ele, não entendeu nada. Não, ninguém. Na verdade, ela estava, ao mesmo tempo que ela reconhecia que tanto eu como ele tínhamos direito de não entender nada, ao mesmo tempo ela não conseguia avançar além daí. Ela apenas falava isso. Realmente, né? Mas é porque eu já estava sem gostar dele, ele é um cara muito companheiro, muito bacana, mas estava muito sem gostar, né? E aí a separação tem que acontecer. E você chegou a ventilar, né, sobre essa questão, né, do afeto, né, que estava ali começando a chegar ao fim com ele, os problemas? Não falei não, porque eu percebi isso agora, né, que o afeto tinha acabado. Então aí eu tive que transmitir para ele, porque afinal de contas o afeto acabou,
né? Enfim, então ele está muito desesperado, coitado, né? Mas não adianta, não posso continuar com ele, né? Gostando. E falava tudo, né? Com essa, né? Com essa fala, com essa entonação, com esse tipo quase de, com essa pseudo-paz, né? No sentido assim, quase uma espécie de uma pessoa quase conformada, né? Com determinadas coisas, né? E dando, né? E aí foi muito curioso que ela conseguiu nesse momento, né? Na análise desse período. Então, a minha filha, naturalmente, ela deixou de procurar o seio, foi muito bom, né? E uma coisa que a gente trabalhou muito a única coisa que a gente pôde trabalhar sobre a relação infantil dela foi a única coisa que ela conseguiu escutar assim, bom, então você tapava, né, os ouvidos de seu irmão, né? E quem tapava os seus? Né? E aí ela né, não respondia nada, mas de alguma maneira ela conseguiu se abrir para aquela, né, o máximo que ela conseguiu falar foi uma coisa assim, ninguém tapava, assim, então talvez você, ao tapar os ouvidos dele, foi uma forma possível de você tapar os seus, como se você se protegesse a partir da proteção a alguém. E ela falava assim, né, as únicas horas que eu conseguia não sofrer um pouco em casa, né, sofrer menos, era quando, né, enfim, eu cuidava dele, né, ou seja, como se eu estivesse cuidando de você, né. Então, e aí toda a questão, e aí ela fala de que ela foi para análise, agora ela não falasse isso, mas depois eu pensando a posteriori, ela disse exatamente essa questão, assim, né, que ela falou, que ela transmitiu isso, de que essa filha saiu da amamentação, né, da maneira mais não intervencionista possível. Assim, um dia minha filha deixou de amamentar, né, simplesmente largou o peito, e era isso que eu queria, né, e aí o curioso, aí um belo dia ela começa a intercalar as sessões, começava a faltar, e assim, tive um impedimento, né, não posso ir, né, aí mandava mais outro impedimento, todos os impedimentos sem nenhuma conotação aí em relação à análise, no sentido de continuar, todos evasivas, vou viajar, tenho um compromisso de trabalho, né, tenho um compromisso familiar. Começou a espaçar as sessões a ponto de ela, de repente, começar a não ir mais. E eu mandei uma mensagem para ela, que foi uma mensagem mais ou menos assim, não lembro exatamente, né, a idade, mas foi uma coisa assim, fulana, então, não está, né, enfim, né, não está sendo possível nesse momento você continuar, entendo, né, que não dá, e que vai ser muito importante, né, que em algum momento você possa estar olhando para si novamente, olhando para essa saída, né, que você está acontecendo agora, né, para que você possa estar, né, da mesma maneira que você pôde, né, estar tempos depois, né, olhando para a saída, um sentido que você vai ter que construir lá na frente, porque alguma coisa te pediu de continuar aqui, e que eu acho que isso tem que ser aceito, respeitado, e apenas tem que ser objeto de entendimento e compreensão mais para frente, né? Obviamente a porta está aberta para você continuar, né, como você quiser, mas a minha sensação é de que ela não iria voltar, né, e que ela, numa outra análise, ela ia poder criar um sentido para esta saída novamente, que guarda uma relação muito importante com a questão anterior, da análise anterior, que alguma coisa ali da transferência negativa surgiu, né, e alguma coisa se operou ali, né, de alguma coisa que ela vai poder qualificar, dar um sentido num outro momento. Então, eu estou querendo usar esse caso clínico só para a gente poder pensar qual é a relação do sujeito com o seu núcleo traumático. Ou seja, é como se houvesse alguma coisa que ela, digamos, não pudesse sentir aquela experiência de dor, porque é da ordem do trauma. Como se fosse alguma coisa que ela só conseguiu abordar alguma coisa, né, do tema da destruição, né, que era uma questão super destrutiva, né, a partir, né, enfim, dessa necessidade
da relação dela com a filha, alguma coisa dessa relação com a filha ali se operou, né, como se ela estivesse ali fazendo o que ela pôde fazer em relação à criança que ela foi, só era expresso na análise a partir da relação dela com a filha. E algumas microepisódios de investigação que nunca levaram a uma espécie de aproximação em relação àquele momento de quando ela chegou em casa, com 14 anos de idade, enfim, e ela soube, né, ela relatou, inclusive, que ela soube, ao voltar, né, da escola, né, ela soube já da mãe, né, assim, queimada viva, ou já hospitalizada, ela nunca mais viu a mãe, né, a mãe ficou em uma situação terrível, né, nessas últimas semanas, né, até a morte dela, ela nunca mais viu, né, ela, e a empregada, inclusive, né, assim, falou completamente de sopetão, né, de alguma maneira assim, sua mãe morreu, né, sua mãe tocou fogo e morreu, né, alguma coisa assim, foi lançada assim, né. Então, o que eu acho que ele está pensando aqui como uma ética clínica do paciente traumatizado, e aí, gosto sempre de lembrar disso, eu estou citando um episódio de que sim, há uma situação muito aguda e uma maneira, né, traumática de viver aquela experiência, porque outra pessoa poderia viver uma experiência semelhante e não obrigatoriamente ela teria um estatuto de trauma, né, mas ela fala de um pai completamente agressivo e hostil, que ele não pode ser um agente dessa simbolização da experiência de dor, por isso trauma, né, e que ela foi produzindo na vida dela uma lógica clivada, um mecanismo de defesa onde ela não pode estar na cena, né? Então essa é a questão fundamental, né? É na hora que eu vivo alguma coisa a respeito, algum sentimento de mal-estar com o meu parceiro amoroso, eu clivo essa experiência fica clivada, né, enfim, né, da consciência e do inconsciente. Ou seja, na referência, inclusive, eu dizer que o paciente clivado há uma espécie de envio do insuportável para o inconsciente corporal, inclusive. Eu vai pensar numa ideia muito interessante de inconsciente corporal, é uma outra noção, né, que é totalmente diferente, por exemplo, de um histérico conversivo, por exemplo, né, porque aí o inconsciente que está no corpo, a gente está falando de ao contrário, alguma coisa que não está nem no registro inconsciente, porque não está no registro da representação, né, quando a gente recalca, a gente nomeia, por exemplo, numa defesa que é anterior, independente da lógica da nomeação, uma defesa que exatamente se dá a partir de uma experiência de não nomeação. Essa é a diferença entre a clivagem e o recalque. Mas o que é fundamental, então, é pensar que essa, analisando na hora que vem algum sentimento de mal-estar em relação ao cônjuge, isso é totalmente banido da esfera do consciente e do inconsciente, e simplesmente aquela experiência é transmitida, né, como um ato, né, enfim, já consumado, como se houvesse toda uma experiência de DRs, de discussões, terapia de casal, problemas, sofrimentos, tem toda uma tessitura que aquela separação dá a impressão que houve, só que não houve. Ou seja, né, então eu transmito alguma coisa como se houvesse um longo caminho até o fim, só que esse caminho até o fim não aconteceu. Né? Da mesma maneira, ela sai da análise para depois de anos poder pensar no que se operou na análise anterior. A minha sensação é que essa análise vai passar por várias análises, e isso não seria um sintoma, seria uma vicissitude, isso é sempre importante a gente poder trabalhar, né? Ou seja, na qual ela precisa estar olhando, né, para aquela análise anterior com outro analista, como se fosse a maneira como ela pode vivenciar o Eros. Ou seja, ela conseguiu construir coisas na vida, conseguiu construir relações conjugais, conseguiu relações profissionais, conseguiu construir, mas ela tem uma lógica de que o conflito, as angústias, elas são vividas como trauma. Então, o sujeito traumatizado, ele vai vivenciar coisas como afeto, como ambivalência, como dúvidas, como conflitos, por uma via da clivagem. A dor é tão insuportável que tem que cortar aquela parte. Isso. E aí a lógica da clivagem vai se dando em todas as relações. Então ela transmite, e aí quando eu me assusto,
ela fica sem graça. É muito curioso, ela fica sem graça por mim. Mas isso não se converte no enigma. É quase ela dizendo, entendo você ter estranhado. Eu sou assim, exatamente. E quem sai da cena na relação com a filha é a filha, não é? É a filha que sai. Né, ela fala, né? Eu não posso. Isso é muito interessante porque ela fala assim: eu não posso me ausentar de minha filha. Ou seja, então a lógica da clivagem faz assim: a minha filha vai ter que sair em algum momento e esse momento é dela. Não pode ser meu. Eu não posso ter uma atividade em relação à minha filha. E isso também tem tudo a ver com uma experiência mortal desta mãe, que foi uma atividade tão destrutiva que ela ficou condicionada, né, coagida a não agir. Ou seja, né, então ela fala, eu não posso, né, desmamar minha filha porque qualquer nuance de desamparo é insuportável. Né? E é interessante que uma filha que tem um funcionamento, na descrição dela, completamente normal, no sentido de que não foi uma poderia pensar de uma mãe psicotizante, no certo sentido, de uma filha que poderia ser, não, mas é uma filha que conseguiu fazer um trilhamento, obviamente, na análise desta filha, né, enfim, muita coisa aparecerá, inclusive dessa transgeracionalidade aí, isso que se transmite, né, enfim, né, digamos, geração a geração, mas então está falando que todo conflito ele é colocado em suspensão. E o analista na ética clínica dele, em vez de poder interpretar de modo a forçar uma caminhada ao insuportável, ele vai ter que trabalhar quase ao largo do insuportável e está na experiência transferencial vendo qual é o feeling que a gente vai ter que construir, né, enfim, para poder transitar pela experiência do insuportável. Então, uma ação interpretativa, né, enfim, mais, digamos, ativa nesses casos, né, mais diretiva, pode ser uma espécie de reafirmação da experiência traumática. Então, eu passei ao largo completamente, por exemplo, do questionamento sobre a idade em que a filha ia vivenciar a questão do desmame, né? Ou seja, é uma questão que, num analisando neurótico clássico, ele próprio traria essa questão, ou a gente teria um espaço, todo um terreno para poder trazer isso como questão para ele, né? Que, inclusive, que se poderia ser objeto de resistência, agressividade, mas tudo isso ainda é um terreno que é possível o trânsito, e ele está falando de alguma coisa que não pôde. Pelo contrário, eu acho até que, inclusive, essa ideia dessa filha poder ser ativa e ela não, para alguma coisa que teve uma função muito importante, e ela foi para a análise que você colocou, né, para desmamar, né, e alguma coisa ali, e para dar um sentido, né, enfim, a uma relação antiga, que foi a relação da análise anterior. Ela significou uma agressividade que ela nunca teve notícias em relação à análise, e ela vai, em alguma outra análise, significar o que foi essa experiência para ela e o que ela sentiu e sequer pôde ter notícias porque clivado estava. Né? Então, eu estou querendo só provocar um pouquinho, né, dessa questão, dessas outras modalidades. Talvez de defesa, mas eu prefiro pensar outras modalidades de sobrevivência, outras modalidades de funcionamento psíquico, né? Enfim, onde há mundos que não se tocam, ou se tocam de maneiras muito particulares. É totalmente diferente da noção do recalcamento, e para mim não se confunde, por exemplo, nem com perversão, nem com psicose, né? Ou seja, inclusive, Freud ficou na dúvida, era de perversão, clivagem era da perversão que se tratava, era da psicose, e foi a pensar nenhuma coisa nem outra. Se trata, é um outro funcionamento psíquico, que é o funcionamento psíquico diante da sobrevivência. Em prol da sobrevivência. Gente, é isso. Queria agradecer muito a vocês aí. Deixa eu fazer uma pergunta claro. que sai um pouquinho, mas por tudo que se trouxe aqui, né, e como o Félix não foi trabalhando isso, me deu a impressão. Eu sempre ouvi muito mais como se a escola inglesa, né, tal, tivesse seguido muito mais Abraham que Ferenc. E que eu estou sentindo que não. Mas Bion e tudo
eu acho que se banhou muito mais nos conhecimentos diferentes e teatro. Sem a menor dúvida. Até a maneira de trabalhar. Eu, por acaso, tive a sorte de, durante, sei lá, 7, 8, 10 meses, ter feito vários seminários comigo em São Paulo aqui. É uma maneira totalmente diferente de trabalhar. Tem muito mais diferença que abre. Eu acho. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho assim, a gente ainda vai entender melhor as heranças do recalcamento de Ferenczi da literatura psicanalítica, né? Então eu diria que Ferenczi foi recalcado na literatura psicanalítica, né? Ele não apenas foi omitido, né? Ou seja, Ferenczi foi um sintoma, em certo sentido, né? Porque ele, na verdade, houve alguma relação muito complicada de que se assumisse, né? Ou seja, né? A importância dele nas produções seguintes. Então, inclusive, Melanie Klein, por exemplo, né? Que foi uma figura fundamental, né? Enfim, na inspiração de Winnicott, né? Assim, né? Ela foi analisada pelo Abraham e pelo Ferenczi, e na literatura se fala muito mais da análise de Melanie Klein com Abraham, e pouquíssimo se fala da análise de Melanie Klein com Ferenczi. Você pega um livro do Winnicott da Pediatria e Psicanálise, que é um livro onde se vai falar muito sobre a inspiração ferenziana. Não há uma nota, não há um texto de citação de Ferenczi nas referências bibliográficas. Não falta Ribble, que não poderia ser citado. Ribble poderia ser citado. Ogden, vocês vão ver também, né, é que não há uma citação de Ogden a Ferenczi, e é uma enormidade as heranças, né? Bion é um autor que eu teria que pensar. Agora, Reverie, para mim, é o termo bioniano, que é por excelência o recurso terapêutico, o recurso clínico que mais conversa com as inovações ferencianas. Então, para mim, tato, Reverie vem do tato, completamente, né? Enfim, recentemente alguns autores da psicanálise contemporânea têm podido assumir essa questão, essa herança ferenciana, e aí até podendo dialogar melhor com as ideias ferencianas na hora que se assume, que são André Green e Roussillon. André Green e Roussillon são autores que felizmente estão podendo assumir esse legado ferenciano, e não é uma questão apenas, uma questão histórica de reconhecer a importância, mas é a questão que na hora que se reconhece, você pode dialogar com as ideias do autor, né? Enfim, e torna a psicanálise muito mais fértil, né? Então, muitos conceitos ferencianos estão sendo debatidos e estão sendo matéria-prima para novos conceitos, e quando esse diálogo pode ser assumido, muita coisa pode acontecer. Então, é interessante essa questão, né? Inclusive, no congresso que eu fui, embora Bion nunca tivesse esse contato direto com Ferenczi, há toda uma questão da transmissão, que eu acho que alguns supervisores de Bion foram analisados por Ferenczi. Então tem uma série de coisas que é essa herança, né, do Ferenczi, né, como analista de muitos, né, analistas posteriores, né, enfim, isso parece que foi quase pouco assumido, né, e me intriga. A Melanie Klein, por exemplo, uma série de discípulos, né, que não foram só muito depois que foram, sei lá, reconhecidos, tipo Balint e tudo. Perfeito. Balint foi um dos poucos autores que assumiu essa herança. Agora, a grande questão que intriga, texto sobre Melanie Klein, você vê milhões de alusões à análise dela com Abraham, mas você não vê quase nenhuma alusão à análise dela com Ferenczi. O que eu sei é que muito do pensamento da escola inglesa é muito diferente. É completamente que quando a gente começa a ler Ferenczi, né, na matriz, esta leitura ela vai servir para um melhor aprofundamento, entendimento de vários conceitos, porque a grande questão há vários conceitos pós-ferencianos, que são conceitos que foram feitos a partir da leitura de Ferenczi. Essa leitura não é assumida, então torna uma dificuldade ali. Então, quando a gente começa a ler Ferenczi, a gente vai vendo, vai pensando em preocupação materna primária, vai pensando em milhões de coisas, relação objetais, ou seja, vai superego arcaico também na Melanie Klein. Pois é, então tudo isso. O tempo que a gente está tendo é uma revidência agora, cada vez maior, de um retorno diferente.
E um retorno à psicanálise brasileira também é curioso, que eu achei tão interessante isso, né, de que depois de italianos, o maior número de inscritos no último Congresso Mundial foi de brasileiros. Acho interessante isso, que vai levar ao próximo Congresso Mundial se dá exatamente no Brasil. Né? Então é uma coisa interessante também, né, pensar... Né? Eu digo isso porque meu pai, né, que foi psicanalista e tudo, era um admirador ferrenho do Ferenczi e lutava muito contra uma série de outras pessoas que achavam que ele era um fã. Terrível. Gente, é isso. Muito obrigado. Então, voltamos mais para frente a nos reencontrar.